Conviver já é dificílimo. Você há de convir que sociedade em sociedade, isto é, sociedade de amigos, sociedade de família, este ambiente social é complexado. Ou melhor, é complexo, é complicado. Por quê? O ser humano é muito diferente, as pessoas são diferentes, as pessoas têm outras origens, outra educação. Mesmo em família, você não vê, raramente você vê um irmão que responde aos mesmos, digamos assim, requisitos, valores da família que o outro. Cada um tem uma forma de ser, de encarar, de pensar, cada cabeça, bom, enfim. Agora imagine você ter que escolher um sócio para a empresa, para o seu negócio, para o seu ganhar dinheiro, para o seu progredir. Deve ser complicadinho, né? Eu nunca tive um sócio, mas imagino que ele não seja fácil. Por isso e por outros motivos, nós convidamos a doutora Flávia Regina Trevisan, que é especialista, entre outras coisas, neste acordo de sócios. Como se fazer este acordo. Prazer em tê-la aqui, bem-vinda. Muito obrigada, um prazer Mas todo meu. É difícil, né? Nossa, é muito complicado. Aliás, se compara o relacionamento de sócios com casamento. Você imagina, se você namora alguém anos antes de casar e assumir esse compromisso, as sociedades são formadas às vezes da noite para o dia, né? Uma ideia, um investimento, uma amizade. E na hora que começa a fazer negócio, a situação nem sempre é exatamente o que se esperava. Então, aí partindo dessa premissa, qual é o foco? O que se deve primeiro atentar? Como proceder? Porque você também não pode já arrumar um sócio e falar, bom, agora nós vamos para um advogado, porque ele é que vai nos dar todas as diretrizes. É até deselegante. Deveria. É que não, nem acordo pré-nupcial. Mas esse preâmbulo, por exemplo, como é que você acha que deve ser feito? O que você recomenda? Bom, o primeiro... Posso lhe chamar de você, claro, né? Por favor. A primeira recomendação, o primeiro instrumento que os sócios assinam quando formam a sociedade é o contrato social, que é justamente a expressão dessa vontade de se unir e formar a sociedade. Infelizmente, hoje, a maior parte das pessoas fazem esse contrato com o contador. Então, ele tem lá um instrumento padrão, que vai para a junta comercial, forma a sociedade. Esse instrumento, ele é o primeiro item a ser olhado com atenção pelos sócios, porque nele se trata, por exemplo, se um sócio faleceu, o que acontece com a participação dele na empresa? Né? Se ele não quiser mais continuar na sociedade, como que ele sai da sociedade? Então, tudo isso é previsto dentro desse acordo de sócios. Os filhos dele vão poder ser sócios do sócio, se ele não estiver mais aqui. Então, a gente tem instrumentos extremamente frágeis hoje, contratos sociais, que não tem nenhuma previsão legal. Então, se acontece um problema, o sócio tem que procurar advogado, ação judicial, a empresa para, porque se os sócios não conseguem chegar no consenso, não faz nenhuma coisa nem outra. Então, começa no contrato social. O segundo passo é o acordo de sócios, porque ele dá maior flexibilidade quanto aos assuntos que os sócios podem tratar. Então, às vezes, uma coisa ridícula. Dono de restaurante. Quem trabalha no feriado? Quem trabalha no final de semana? Isso durante, digamos assim, a sociedade. Não estamos falando quando ou vai terminar ou está em crise. É durante. Durante. Porque são regras de convivência até sociais. Isso. Às vezes ele já tem um entendimento tranquilo. Mas às vezes não, às vezes um gosta de viajar para a praia no final de semana, fica o outro sempre lá, sobrecarregado. E a pessoa não se manifesta, não diz que está incontente, infeliz com aquilo, e isso acaba levando a um atrito maior, daí querem vender, gera... A repercussão é financeira, é o fim da sociedade, é um desentendimento que acaba a amizade, que acaba todo o relacionamento. Agora, Flávia, o brasileiro, ele tem por hábito se automedicar, por hábito ele acha que tudo que é feito tem que ser feito, digamos assim, não, eu já conversei com fulano, não, ele é meu amigo de 30 anos, não, é que nem marido de mulher, né? Se amam de paixão até a hora que a coisa termina, depois
Tem até uma frase que diz assim, enquanto você está apaixonado, ou melhor, enquanto você está vivendo, como é que fala? O meu e os... Não, como é? O seu é o meu, O né? seu é o meu é o seu. Brigou, fala, o meu é meu, o seu será seu, vamos ver. É meu também, na verdade. Meu também. Bom, moral da história, como é que você lida com essa cultura, que não é a cultura certa, correta, de procurar justamente um advogado, um profissional como você, na sua empresa, no seu escritório, para poder dar vida a este acordo? Não é fácil. Infelizmente, as pessoas acabam vindo só depois que ou alguém perto viveu uma experiência ruim, porque hoje a gente tem, além do insucesso empresarial, as empresas terminam porque ou é briga de sócio ou em razão da sucessão, ou seja, um dos sócios faleceu e a família vai entrar no negócio, a família dele. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem feito muito trabalho de divulgação, de palestras, tratando dessa situação e tentando convencer o empresário de que ele precisa ter esse cuidado para amanhã não se ver num problema enorme, né? Agora, todo o contexto jurídico de uma ação é muito complicado, porque você também, isso aí não é culpa dos advogados, é culpa são as leis, a terminologia técnica, uma frase, uma vírgula muda o sentido da frase, do juridiquês, né? Juridiquês. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa também vai sentar-se à frente de um advogado e vai achar que tudo aquilo que ele está colocando ali é o correto? É complicado também, né? Mas não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, você tem que pegar então, um profissional de confiança. Eu falei isso para chegar à conclusão de que você também tem que procurar advogados especializados. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Porque você tem que confiar no profissional, você tem, né, eu acho que às vezes muito pela conversa, a gente costuma ser bem sabatinado pelos clientes. Né? Ainda bem. Então eles chegam, perguntam muito, tem essa história do, conversei com meu amigo, ele falou que é assim, então, né, eu acho que a clareza das explicações e até o senso comum, porque o acordo de sócio, ele tem uma parte que é o juridiquês, mas muita coisa é colocar no papel o que os sócios estão conversando. Dialogando. E o papel do advogado, ele também é o de ser esse mediador, esse facilitador da conversa. Então a gente senta com uma lista de itens, né? O que é problema para vocês, o que são os assuntos que a gente vai endereçar, tem isso daqui. Se acontecer isso, como que a gente vai tratar isso? Então, a partir da conversa, dessa aproximação dos sócios, a gente redige o documento com a vontade dos dois, refletindo esse entendimento. Ou de 2 ou até de 5. No mínimo 2. 5, 10. E daí a gente começa trata, né, das responsabilidades de cada um dentro da empresa. Geralmente elas são distribuídas digamos, por formação acadêmica. Não, você cuida da parte financeira porque você estudou administração. Eu cuido da parte da gastronomia porque eu sou cozinheiro. Às vezes. É por aí, mais ou menos. Também, é muito comum dentro das sociedades que os sócios tenham atribuições distintas. Então, um cuida do financeiro, o outro tem uma aptidão maior para a área comercial, ou o outro tem o conhecimento técnico da indústria. Então, essas atribuições acabam sendo divididas. E amanhã, se um falta, quem vai fazer? E o centralizador? Então, o centralizador é o primeiro que precisa conversar bastante, né? Hoje, os filhos têm tido um papel bastante importante nessas questões societárias. Já entram a priori? Eles já começam, eles vão buscar essas palestras, esse conhecimento. Mesmo não fazendo parte da sociedade ainda. Sim. Ou iniciando a atividade dentro da empresa. Então, eles já identificam, até porque tem uma diferença cultural já, né? Do fundador, que começou o negócio, que empreendeu com as próprias forças, e do herdeiro que vai entrar e já às vezes vem com uma mentalidade de fiz administração, fiz MBA, as coisas têm que ser de um jeito, então sempre tem um embate. E o herdeiro acaba indo buscar essa informação
e começa a trabalhar com a família a necessidade, às vezes, de ter esse instrumento, planejamento. Como é que está o mercado empresarial no Brasil nesse momento? Olha, Nós surpreendentemente... passamos por crises ou estamos bem? Não, o mercado está bem. O brasileiro ele tem uma veia empreendedora. Né? Muito criativo, né? Todo mundo quer ter o seu próprio negócio, quer se aventurar. Isso, infelizmente, hoje o cenário para o empresário no Brasil ele é muito crítico, ele é muito complicado. Nos últimos 10 anos, para qualquer empresário, mesmo micro. É problema trabalhista, tributário, né? Uma proteção muito grande de todos os interesses, menos do empresário. Então ele é sempre visto como o agressor, né? O prejudicado, e acaba prejudicado em todas as situações. E aí, como fazer? Então, o mais importante é prevenir. Porque o problema, depois que acontece, ele então, é mas vocês fazendo resolução. um acordo dentro da lei, digamos, que também favorece mais ao governo até do que ao próprio empresário, as circunstâncias, vocês têm mecanismos, vocês têm munição para poder também salvaguardar essa... Não tem, né? Daí são outros os mecanismos de defesa. Daí é uma advocacia preventiva. Então, verificar se há o cumprimento efetivo de todas as legais, né, de todos os regulamentos, de todas as leis, se ele está pagando tributo direitinho ou não, recolhimento, cumprindo todas as obrigações com o governo. Porque hoje o empresário é totalmente desamparado. Ele vai no contador, abre a empresa, começa a trabalhar e vai entregando a documentação, faz a contabilidade. Às vezes o contador nem faz a contabilidade direito. Não é que eu adoro contador, eles são nossos principais parceiros. Eu entendo perfeitamente. Você tem Mas que você precisa ter uma equipe lógico. de suporte, né? Muitos contadores querem fazer o trabalho do advogado também. Exatamente. Agora, em síntese, você acha e você recomenda que antes de qualquer coisa, antes de se abrir até o negócio, você já vá com um bom advogado, especialista nessa área e que possa te dar as orientações. Esse é o caminho. Com certeza. Até porque para abrir empresa tem uma série de pontos de atenção. Por exemplo, hoje muita empresa não tem alvará para funcionar na prefeitura. E não tem porquê. Às vezes porque o imóvel que ele alugou não tinha... Não estava enquadrado. Não estava no zoneamento adequado, ou não tinha construção averbada na matrícula, ou faltou algum requisito para que ele pudesse tirar um alvará. E daí que ele alugou, ele já tem um compromisso, tem multa para rescisão, uma série de coisas. Então, fica trabalhando tudo, se você não tem um lugar próprio, vai alugar um espaço, antes já tem que saber se aquele lugar está em ordem. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tem que fazer toda essa verificação antes de começar. Senão já começa aos tropeços, né? Bom, olha, vocês entenderam o recado, né? Eu acho que está mais claro do que essa água aqui. O que você tem que fazer? Vai fazer uma sociedade, procure o advogado, está aí a doutora Flávia Trevisan, que está à disposição. Faça uma consulta antes de qualquer coisa, antes de alugar, de comprar, de fazer qualquer coisa. Exatamente. De comprar também, né? Porque você pode comprar gato por lebre. Exatamente. Tá lá. Tá bom. Doutora Flávia, muito obrigado por ter vindo dar essas explicações, eu acho que são bem necessárias e não adianta querer achar que isso é bobagem, depois eu vejo, não veja não, deixa... Depois há muita dor de cabeça. Com certeza. Não muito mais difícil depois que o problema está instalado. É verdade. Muito obrigado por ter vindo. Prazer todo meu. Obrigado.